os 30 valentes de Davi. Vamos primeiramente a uma introdução e entender a chegada desses homens e guerreiros diferenciados na vida de Davi. Quando olhamos para a saga de Davi, percebemos que sua ascensão de pastor a rei não se deu apenas por sua fé e carisma, mas também pela incrível lealdade de um grupo de guerreiros, a elite do seu exército. Essa força era uma tapeçaria rica e diversa, composta tanto por valentes israelitas, nascidos e criados na mesma cultura de Davi, quanto por homens de outras nações. Não era comum na época ter um exército tão mesclado, e a capacidade de Davi de atrair e, mais importante, manter a lealdade desses guerreiros, muitos deles considerados mercenários, é um testemunho singular de sua liderança e perfil. Entre os pilares de seu poderio militar, encontramos figuras como Urias, o Heteu, um homem de origem não israelita, mas cuja bravura e dedicação eram inquestionáveis, a ponto de ser incluído no seleto grupo dos 30 valentes de Davi. Havia também Itai, o gitita, um filisteu, sim, de um povo historicamente inimigo de Israel, que demonstrou uma lealdade inabalável a Davi em um de seus momentos mais vulneráveis, recusando-se a abandoná-lo. Iseleque, o amonita, de outra nação vizinha, cuja presença entre os mais confiáveis guerreiros de Davi ilustra a abrangência do seu magnetismo. Essa diversidade se estendia até sua guarda pessoal, os queretitas e peletitas, frequentemente vistos como mercenários estrangeiros, cuja lealdade exclusiva a Davi os tornava a guarda-costas perfeita, sem laços tribais que pudessem comprometer sua fidelidade. Mas o que impulsionava essa lealdade ferrenha, tanto dos seus compatriotas quanto dos estrangeiros? Davi não era apenas um líder militar. Ele era um homem com um perfil histórico multifacetado. Começou sua jornada como um fugitivo, um fora da lei, atraindo para si todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado e todo homem de espírito amargurado. Em 1 Samuel capítulo 22, versículo 10. Para esses desprivilegiados, Davi oferecia algo mais do que apenas um salário. Ele oferecia um propósito, uma esperança e, acima de tudo, um senso de pertencimento e dignidade. Ele os transformou de um bando de descontentes em um exército coeso e vitorioso. Possivelmente, a causa de tamanha lealdade residia na autenticidade de Davi. Ele não era um rei distante, mas um líder que ia à frente da batalha, que conhecia seus homens e que, por vezes, demonstrava vulnerabilidade. Sua capacidade de reconhecer e valorizar o mérito, independentemente da origem, e de inspirar um senso de camaradagem e missão compartilhada, criava um vínculo que ia além da obrigação militar. A reputação de Davi como um guerreiro corajoso, um líder justo, ainda que imperfeito, e um homem com uma conexão profunda com Deus, sem dúvida, ressoava com esses guerreiros, que viam nele não apenas um rei, mas um propósito digno de suas vidas e sacrifícios. A combinação de sua habilidade militar, sua capacidade de inspirar e sua humanidade forjou uma lealdade que transcendeu fronteiras e se tornou lendária. A liderança de Davi, como já explorado, era uma mistura de coragem, propósito e uma notável capacidade de inspirar lealdade, que transcendia as divisões tribais e nacionais. Mas talvez o ápice dessa habilidade de comandar, especialmente em situações de adversidade mais extrema, seja mais bem compreendido através do dramático episódio de Ziclag. Davi e seus homens, incluindo seus valentes israelitas e os leais estrangeiros, estavam servindo como aliados dos filisteus, numa fase complexa de sua vida como fugitivo de Saul. Ao retornar para sua base em Ziclag, a cena que se deparou diante deles era de desolação absoluta.
A cidade havia sido invadida e queimada pelos amalequitas. O horror maior, contudo, não era a destruição material, mas o fato de que suas esposas, filhos e filhas haviam sido levados cativos. A reação inicial dos homens foi de um desespero profundo e coletivo. A Bíblia descreve que eles levantaram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Em 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. No auge de sua dor e frustração, e em um momento de amargura compreensível, eles começaram a falar em apedrejar o próprio Davi. A situação era crítica. O líder, que até então os guiara em segurança por tantas provações, agora se via confrontado pela revolta daqueles que antes lhe eram fiéis, todos sofrendo a mesma perda devastadora. É neste ponto de inflexão que a verdadeira fibra da liderança de Davi se manifesta, mostrando como ele conseguia transformar a amargura em resiliência e a desesperança em ação. Em vez de se defender ou punir a insurreição, Davi se encontra em uma situação de profundo desamparo pessoal. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por seus filhos e por suas filhas. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Ele não estava imune à dor. Pelo contrário, ele vivenciava a mesma tragédia que seus homens. Sua própria família, suas esposas, também haviam sido levadas. Essa vivência compartilhada da dor é crucial. Davi não era um líder distante, imune ao sofrimento de seus comandados. Ele era um deles, compartilhando a mesma perda, a mesma amargura. No entanto, em meio a essa angústia paralisante, Davi fez algo que o distinguiu. Ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Sua capacidade de buscar força e direção em sua fé, em um momento de fraqueza extrema, é um exemplo poderoso para seus homens. Em vez de ceder ao pânico ou à raiva, ele buscou orientação. Ele não ofereceu falsas promessas, mas um plano de ação, consultando a Deus se deveria perseguir os invasores. A resposta de Deus foi clara: persegue-os, porque certamente os alcançarás e tudo recuperarás. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Armado com essa orientação e uma renovada determinação, Davi se voltou para seus homens. Ele não os repreendeu pela intenção de apedrejá-lo. Em vez disso, ele reconheceu a profundidade de sua dor, mas os convocou à ação, oferecendo-lhes não apenas a chance de recuperar o que perderam, mas também a liderança empática que eles desesperadamente precisavam. Ao marchar com eles, vivenciando o cansaço e a dificuldade da perseguição, com 1/3 de seus homens incapazes de continuar a jornada devido à exaustão, Davi reafirmou sua solidariedade. Ele não os forçou, mas garantiu que mesmo aqueles que ficaram para trás compartilhariam do despojo. O resultado foi uma vitória retumbante. Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam levado. 1 Samuel capítulo 30, versículo 19. O episódio de Ziclag é uma demonstração magistral da liderança empática de Davi. Ele permitiu-se sentir a dor junto com seus homens. Não negou a amargura, mas a canalizou para uma busca por justiça e recuperação. Ao se fortalecer em sua própria fé e ao guiar seus homens com um senso de propósito renovado, ele transformou uma situação de revolta em um momento de união e triunfo, solidificando ainda mais a lealdade de seus guerreiros, independentemente de sua origem. Esse episódio ressalta que Davi não apenas comandava tropas, ele cuidava de almas. E era essa profundidade de conexão que tornava sua liderança tão extraordinariamente eficaz e duradoura. A coragem solitária em Leí, a vitória no campo de lentilhas. Samá, filho de Agé, o Ararita, era um nome que ecoaria entre os valentes de Davi. Mas naquele dia, em Leí, ele era apenas um homem confrontado com uma escolha terrível. Nascido na nação de Judá,
Em suas veias corria o sangue de um povo marcado por promessas divinas e por uma história de lutas incessantes. A opressão e as incursões dos filisteus eram uma constante amarga, um lembrete perpétuo da vulnerabilidade de Israel. A tensão pré-batalha pairava no ar, densa e sufocante. Rumores de exércitos inimigos se espalhavam como fogo, e o medo, mais uma vez, começava a corroer a determinação dos israelitas. A memória de derrotas passadas pesava sobre seus ombros, e a incerteza do futuro era um fardo quase insuportável. Foi em Leí que o confronto se materializou. Os filisteus, com sua força imponente e seu histórico de vitórias, haviam se juntado, prontos para mais um ataque. E, para o desespero de muitos, a cena se repetia. Os israelitas fugiam diante do inimigo. Era um espetáculo lamentável, uma triste demonstração de como o pânico podia esmagar a coragem. Corpos se moviam apressadamente. O clamor da retirada se misturava ao som distante dos guerreiros filisteus. A disciplina se desfazia, e a esperança parecia escoar para longe com cada homem que virava as costas. A ideia de enfrentar tal força, desorganizados e em menor número, parecia uma loucura suicida. Mas em meio a essa maré de desespero e covardia, Samá permaneceu. Seus olhos não estavam fixos na fuga de seus compatriotas, mas no campo à sua frente, um campo de lentilhas. Para muitos poderia ser apenas um pedaço de terra com plantas. Para Samá, representava a subsistência de incontáveis famílias. Cada broto, cada vagem, era o resultado de meses de trabalho árduo, a promessa de pão para os famintos, a garantia de que a vida continuaria mesmo em tempos difíceis. Era a provisão que alimentava o presente e assegurava o futuro. Permitir que os filisteus destruíssem aquela colheita seria mais do que uma derrota militar. Seria uma derrota da própria vida, da esperança e da capacidade de sobrevivência de seu povo. A decisão de Samá não foi impensada. Ela brotou de um profundo senso de responsabilidade e de uma fé inabalável. Enquanto a poeira subia e os gritos dos que fugiam diminuíam, ele sentiu um chamado irrefreável para proteger aquilo que era essencial. Não havia tempo para ponderar sobre as chances esmagadoras, sobre a loucura de enfrentar um exército sozinho. Sua mente se fixou na imagem das bocas famintas que dependeriam daquela colheita. Com um posicionamento heróico e corajoso, ele fincou o pé no meio da plantação. Era um ato de desafio puro, uma declaração silenciosa de que nem tudo seria perdido, de que a rendição não era a única opção. Sua espada, antes uma arma de ataque, agora se transformava em um escudo intransponível. O desenrolar do combate foi um espetáculo de pura resiliência. Os filisteus, confiantes em sua superioridade numérica, avançaram, talvez rindo daquele único homem que ousava desafiá-los. Mas cada ataque encontrava a resistência férrea de Samá. Ele se movia com a agilidade de um felino, defendendo-se com maestria e contra-atacando com golpes precisos. As lentilhas, enraizadas no chão, tornaram-se seu terreno de vantagem, e ele as defendeu com a mesma tenacidade com que elas se agarravam à terra. Não era uma luta de técnica pura, mas de força de vontade inquebrantável. Ele não estava apenas matando soldados. Estava eliminando a ameaça à vida de seu povo, golpeando a insolência inimiga que ousava profanar o solo de Israel. E foi nesse ato de bravura singular que a mão divina se manifestou. Deus, de forma natural, usou a coragem de Samá para desferir um golpe devastador nos filisteus. Não houve uma intervenção sobrenatural evidente, trovões e raios. A presença divina estava na força que Samá encontrava para cada golpe, na clareza de seu raciocínio sob pressão, na resistência inumana que o mantinha de pé. Cada filisteu que caía era testemunha de que a fé e a determinação de um homem, em aliança com a vontade divina, podiam mover montanhas, ou, neste caso,
esmagar um exército. Samá não foi um mero combatente. Ele foi o instrumento através do qual o Senhor derrotou todo o inimigo. O campo de lentilhas, que momentos antes era um local de provável destruição, tornou-se o palco de uma grande vitória. Não apenas uma vitória militar, mas uma vitória espiritual. Um lembrete contundente para Israel de que, mesmo nos momentos de maior desespero, a fidelidade e a coragem de um indivíduo podem ser o canal para a salvação e o triunfo. Samá defendeu mais do que lentilhas. Ele defendeu a honra de seu povo e a promessa da intervenção divina. O que o campo de lentilhas representava? No contexto dessa passagem, o campo de lentilha representava algumas coisas cruciais para os israelitas: fonte de alimento e subsistência. Lentilhas eram e ainda são um alimento básico na dieta do Oriente Médio. Perder uma plantação significava perder uma fonte vital de alimento para a população. Em tempos de guerra, a subsistência era ainda mais precária, e a destruição de campos era uma tática comum para enfraquecer o inimigo. Símbolo de provisão. Defender o campo não era apenas sobre proteger a comida imediata, mas também sobre garantir a capacidade de sobrevivência e a provisão futura do povo. Era um símbolo de esperança e continuidade, um ponto estratégico e de resistência. O fato de Samá ter permanecido ali para defender o campo, enquanto outros fugiam, demonstra que aquele local, por mais simples que pareça, tinha um valor estratégico significativo. Tornou-se o palco de uma resistência corajosa contra os filisteus. O palco da intervenção de Deus. O versículo, "Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória", é fundamental. O campo de lentilhas, então, se torna o lugar onde Deus operou, um milagre através de Samá. Não era apenas um pedaço de terra, mas um espaço onde a fé e a ação humana se encontraram com a ajuda divina para alcançar uma vitória improvável. Representava um lembrete do poder e da fidelidade de Deus para com seu povo. Em resumo, o campo de lentilhas não era apenas um pedaço de terra com plantações. Ele simbolizava a subsistência do povo, a coragem de um guerreiro e, acima de tudo, o local onde de forma sobrenatural foi garantida a vitória para Israel contra seus inimigos, os filisteus. Muito obrigada por assistir o vídeo. Dê o seu like, siga a página, compartilhe e deixe os seus comentários.